Hoje, quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante. E ele já está aqui no estúdio para conversar com a gente. Olá, doutor Roberto, boa tarde. Hoje, dia de comentários. E o assunto, que o senhor vai trazer tem a ver com o que a gente vinha falando durante toda a semana com Hermes de Lula lá em Brasília, que a gente viu que os gestores reivindicavam muito, os prefeitos, a questão da reforma tributária que interessa a todos nós, não é isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, prazer estar novamente aqui. Estive viajando exatamente na segunda-feira passada, junto com centenas de prefeitos da Paraíba e do Brasil, a Brasília, os hotéis todos lotados, os restaurantes lotados, mas uma Brasília bonita. Uma Brasília que não estava se rasgando no lado negativo da política, e sim trabalhando em vários temas, a sustentação econômica dos municípios, que é um tema importantíssimo, e fundamentalmente a reforma tributária que está em andamento. Sobre essa reforma tributária, é interessante, Simon, comentar que me parece que existe uma ou verdadeira ou falsa unanimidade dessa necessidade. O que está constatado é que nenhum outro país do mundo tem um modelo tributário tão equivocado quanto o Brasil. Tão pesado, né? É equivocado em todos os sentidos. Além de ser pesado, é complicadíssimo. Na verdade, são alíquotas de todas as formas de cobrança de todas as maneiras. Então, eu acho que o que puder acontecer, e Deus queira que os bons fluidos estejam do nosso lado, que nós tenhamos uma reforma tributária que vá modernizar a estrutura tributária brasileira. Do jeito que está, eu até brinquei com um amigo dizendo que o que acontecer de erros jamais serão da proporção dos erros do modelo que está em uso. Eu acho que é importantíssimo. A Paraíba tem uma participação realmente significativa nessa reforma. Nós estamos tendo o privilégio de assistir a relatoria com o nosso deputado Aguinaldo. Ele realmente conviveu com esse tema, esteve nas mãos dele no governo passado, no governo retrasado, se preparar, visitou o Brasil todo, as federações de indústrias, de comércio, de agricultura, os setores primários, secundário, terciário. Acho que Aguinaldinho está preparado para fazer um bom trabalho. E você chega, nós recebemos lá na Confederação Nacional da Indústria o vice-presidente, que é ministro da Indústria e Comércio, o Alckmin, e ele todo o tempo nos debates que teve conosco, assegurava de que era uma prioridade do governo a reforma tributária. Então, veja, eu não consigo entender quem está contra, quem retarda porque os comentários às vezes soam de forma não compreensível para a iniciativa privada, por exemplo, que é o time, a velocidade. Na política tem um time que é o momento certo de fazer a votação, mas por que isto? Porque são feitos acordos, são costurados determinadas estratégias e aquilo acontece. Então, se fala, não, nós com certeza vamos tentar fechar este ano, mas como um ano ainda nós tivéssemos tantas horas, tantos momentos que poderiam ser aproveitados para fazer as discussões e finalmente pôr em votação essa reforma tributária. Eu acho que é um tema que é fascinante, é um tema que realmente é trabalhoso, é melindroso, porque é um lençol curto. Orçamento, vamos dizer, a parte tributária é como um lençol, vamos dizer, se puxa de um lado, fica faltando, vamos dizer, se puxar para aqui, vai ficar o pé de fora, se puxar para baixo, fica a cabeça de fora. Alguém, efetivamente, vai ter que ceder, essas perdas terão que ser negociadas
para que sejam amortizadas ao longo de um período. Será uma reforma, sem dúvida, que não acontecerá assim de um momento para o outro. Haverão degraus a serem seguidos para que seja feito o ajuste que o Brasil necessita. É um assunto que é de todos nós. Eu até peço desculpas ao público que está nos assistindo na televisão, que às vezes não está focado exatamente nesse tema. É um tema que é econômico, financeiro, tributário. Mas eu alerto de que nós todos, todo cidadão brasileiro, deveria estar ligado nesse tema, mesmo desconhecendo assuntos tributários, mesmo desconhecendo assuntos da economia, mas que fundamentalmente faça com que a população dê a sua força, sua contribuição no sentido de fazer com que a classe política finalmente faça uma reforma que é almejada, desejada pelo Brasil todo há muitos anos. Nossa região Nordeste é a região na qual nós temos que ter um cuidado muito grande, porque há realmente uma defasagem de potencialidade econômica entre regiões brasileiras. A nossa região é a região menos favorecida, se bem que nós estamos avançando em muitos pontos. Eu acho que nós não podemos aceitar que o Nordeste não tenha determinadas vantagens, determinados privilégios. E quando se faz um mapa dos incentivos brasileiros que são disponibilizados através da reforma, você verifica que, por exemplo, o estado de São Paulo não podia ser diferente pela sua massa produtiva. Ele tem uma desproporção. Se você comparar, me parece que o último estado é o Rio Grande do Norte, o primeiro estado é São Paulo, mas no tocante a incentivos, mas é um assunto que está dentro da reforma tributária de forma prioritária. É verdade, é como o senhor disse, né? O cidadão tem que acompanhar e cobrar também, né? Porque isso é urgente, que essa questão dos tributos envolve toda a sociedade, né? O lado do empresário, o lado da dona de casa. Nós não podemos deixar para depois. O que se errar hoje é muito menos um erro de uma dimensão muito menor do que a que nós estamos praticando. Estamos enfrentando. Então eu torço que o Brasil se conscientize, que a classe política se conscientize, que o governo federal em si, porque quem comanda o espetáculo, na verdade, é o poder executivo, ele tenha a clara evidência de dar ao Brasil uma legislação tributária que não seja, pelo menos, a pior do mundo, que é a atual nossa brasileira. É verdade. Doutor Roberto, pedir licença, né, no nosso papo aqui, no próximo bloco a gente continua, né, só para a gente ir para um intervalo.